Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre tablaturas. O que é uma tablatura? Tablatura é um sistema de leitura e de escrita musical, muito difundida atualmente. Ela pode ser usada em qualquer instrumento de cordas, como violão, a viola, a guitarra, contrabaixo, etc. Então o que vamos fazer aqui hoje é entender, a grosso modo, como funciona o seu processo de leitura. Vamos frisar que a tablatura ela é composta por 5 linhas, das quais representam os pares de cordas da viola. Um detalhe muito importante em relação à tablatura é o seguinte: a primeira linha de cima representa o primeiro par. Na viola nós temos 10 cordas, mas elas são sempre contadas por pares, né? Depois nós temos a segunda linha de cima para baixo, que representa o segundo par. A terceira linha da tablatura representa o terceiro par. A quarta linha da tablatura representa o quarto par. E a quinta linha da tablatura representa o quinto par. Então, como eu sempre digo para os meus alunos, a tablatura ela é vista de ponta cabeça, é sempre ao contrário. Então, muita gente me pergunta isso, Pedro, por que a tablatura ela é escrita ao contrário? Por que não é normal, né? E, pessoal, a resposta para isso é muito simples. A viola ela tem as suas cordas mais agudas aqui na parte de baixo. Nós contamos de baixo para cima, esse é o primeiro par. E se vocês forem subir a escala, por exemplo, olha... eu tenho as notas mais agudas embaixo e as mais graves em cima, mesmo que seja na vertical, dessa forma. Percebem, ó? Ela sai das agudas e vai para grave. É por esse motivo que a tablatura ela é vista ao contrário, sempre invertida de ponta cabeça. Então essa é a relação entre as linhas da tablatura e os pares de cordas da viola. Continuando, vocês vão observar que sempre aparecem números sobre as linhas da tablatura. Esses números indicam as casas que nós devemos pressionar com os dedos da nossa mão esquerda. Então vamos ao exemplo número 1 aí, ó. Observem que na tablatura tem o número 2. Primeira coisa que vocês vão fazer: qual é o par, ou seja, qual é a linha em que esse número está sobreposto aí na tablatura? Na primeira, correto? Então nós vamos vir aqui na casa 2, pressioná-la e no mesmo par, no caso no primeiro, a gente vai estar ferindo a corda com o polegar da mão direita. Ah, Pedro, mas qual o dedo que eu vou usar para estar apertando aqui essa casa? Bom, pessoal, a tablatura, infelizmente, ela não diz isso. Ela não contém essa informação. Aí nos próximos exercícios que eu for estar passando aqui, eu vou explicar melhor essa questão. Agora vamos para o próximo exemplo. Observe que existem 3 números sobre a primeira linha da tablatura. O número 1... depois na sequência o número 2 e na sequência o número 3. Vocês vão fazer a leitura de forma progressiva, sempre lendo da esquerda para a direita, como se estivesse lendo um texto mesmo. Então, primeiro nós temos o número 1, que corresponde à casa número 1. Vou pressioná-la e dar apenas um toque no mesmo par com o polegar da mão direita. Depois eu venho para a segunda casa e faço a mesma coisa, toco com o polegar da mão direita sobre o par. E para finalizar, desloco para a terceira casa e vou estar ferindo o par com o polegar, sempre com o polegar. Então é isso: casa 1, casa 2 e casa 3. O próximo exemplo, nós vemos ali no primeiro par o número 0
Na sequência, um pouquinho mais adiante, temos novamente o número 0 sobre o segundo par. E mais adiante o número 0 novamente, só que dessa vez no terceiro par. O número 0 é uma simbologia para indicar o toque sobre a corda livre. Então a gente vai tocar sem pressionar nada. Então, o primeiro par solto, seguindo a sequência, segundo par livre e terceiro par livre. Próximo exemplo, nesse nós vemos como se fosse uma escadinha, certo? Primeiro nós vemos o número 1 sobre o primeiro par, depois o número 2 no segundo par, o número 3 no terceiro par, o número 2 no quarto par e o número 0 no quinto par. Então esse é um exemplo de como os números podem se distribuir sobre todas as linhas da nossa tablatura. Começo com o número 1, que é a casa 1 do primeiro par. Números são sempre as casas. Número 2, que é a casa 2 no segundo par. Número 3, que representa a casa 3 no terceiro par. Novamente o número 2, que é a casa 2 do quarto par, e finaliza com o quinto par, com o 0, então indica corda livre. 1, 2, 3, 2, 0. No próximo exemplo, nós vemos um número sobreposto ao outro. Por exemplo, 0 e 2, 2 e 3, 4 e 5, e depois nós temos um empilhamento, 4, 5, 0, 0 e 0. Nesse caso, pessoal, é como se fossem duas tablaturas juntas. Será o primeiro par livre junto com o segundo par na casa 2. E como os números estão empilhados, o que vai acontecer? A dedeira vai ferir os dois pares ao mesmo tempo. Ó. A gente desce ferindo os dois. Na sequência, nós temos o primeiro par na casa 2 e o segundo par na casa 3. Na sequência, nós temos casa 4 no primeiro par e casa 5 no segundo par. E depois, nós temos 0, que é livre, quinto par livre, quarto par livre, terceiro par livre, segundo par na casa 5 e o primeiro par na casa 4. Então, como elas estão todas empilhadas, vai ser um toque em todos esses pares ao mesmo tempo. 0, 0, 0, 4, 5 e 4. E no último exemplo, é como se fosse uma música, né? Então, nós temos ali no primeiro par 0, 0 novamente, 2, 0 novamente, 5 e 4. Mais uma vez, primeiro par livre, mais uma vez no primeiro par livre, primeiro par casa 2, primeiro par livre, primeiro par casa 5 e primeiro par casa 4. Parabéns! E preciso destacar também que cada número corresponde a apenas um toque do dedo polegar da mão direita. Não é porque tem o número 2 que vocês vão ficar batendo várias vezes, não. Cada número é um único som, então eu só posso tocar uma vez por número, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Até a próxima, se Deus quiser.